Salve, senhoras e senhores, a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast que a gente vai seguir falando um pouco de estaduais, um pouco de mercado, um pouco do que a gente tem de notícia do mercado. A primeira notícia é Marinho no Flamengo, né? Agora sim confirmada, tanto a saída do Michael quanto a contratação do Marinho pela equipe do Flamengo, né? A questão do Michael era uma questão de tempo, né? Muitas pessoas já davam a saída como certa, muitos da imprensa esportiva até disseram que o Michael tinha até se despedido do elenco em um jantar, um almoço, enfim. Então a saída era iminente, né? Eram alguns entraves ali na questão de grana e acabou se concretizando. Então o Michael sai do Flamengo, aliás, uma boa negociação do Flamengo, né? Que contratou o jogador e ainda lucra com essa venda. Então, um jogador, aliás, que muita gente não dá o devido valor, até por ele não ser tão garoto, né? O Michel já não é garoto, o Michel veio da Várzea, né? Ele não teve base. Então, por isso ele não recebe, ele não é tão valorizado. Mas é um jogador muito habilidoso e eu acho que é por todos esses fatores, né? Questão de idade e tudo mais. Eu acho que foi um bom negócio para o Flamengo. Né? O Flamengo estava disposto a vender o jogador, apesar de ser um jogador importante para a equipe, e foi atrás de um reforço à altura e contratou o Marinho. Né? Eu acho que é uma boa reposição, apesar do Marinho ser bem mais velho, é uma boa reposição. O Marinho é um cara habilidoso. Agora sim, a gente vai ter que observar, porque o Marinho da temporada passada no Santos conviveu muito com lesões. Né? Ele de longe foi o cara decisivo para a equipe santista, como a gente tinha visto no passado. Né? Então, passado não, há 2 anos atrás. Então, aqui é passado, mas quando fala passado parece que há muito tempo, né? Não, é 2 anos atrás. A temporada passada ele não foi tão bem, na retrasada sim, ele foi muito bem. Então ele. O que falta a gente observar é como é que ele vai entrar, né? Se ele conseguiu se recuperar, ele já tinha o desejo de sair do Santos, né? O Marinho era o principal desafogo, né? É muita responsabilidade. Eu acho que já no ano passado ele carregava essa bandeira de ser o principal atleta, o cara, o líder, o mais habilidoso, o cara que é o diferente. Isso cansa, né? Temporada após temporada você tem que conviver com isso, né? Tem que carregar esse peso. No Flamengo vai ser diferente. Além de receber um salário, obviamente, um pouco mais generoso, um pouco não, né? Pelo que eu pude apurar, é quase o dobro do que ganhava no Santos. E até por isso o Marinho abriu mão de receber alguns valores que tinham pendente, né? Pra você ver que realmente a grana é boa, né? E a vontade do Marinho de sair, acho que não nada a ver com torcida, nada a ver com ambiente, é mais para ele, ó, claro, receber uma grana maior porque ele sabe da sua qualidade e também está incorporado num elenco onde ele não vai ser o principal desafogo, onde ele vai ter sempre a responsabilidade de ser o cara decisivo. No Flamengo ele vai ser uma peça importante, né? Ele vai ser mais uma peça de uma engrenagem importante. Ele não vai ser o cara. Ele vai ser um cara. É bom ser o cara? É bom, mas você ter que carregar esse peso por várias temporadas, eu acho que é exaustivo, né? Não só fisicamente, tecnicamente, mentalmente. Você tem que estar sempre 100% pro clube, você não pode sair, senão você é cobrado, senão o torcedor pega no pé, o torcedor vai te intimidar se você vai numa festa. Então é realmente muito complicado, né? É uma vida totalmente dedicada ao clube. E agora ele vai ter um pouquinho mais de tranquilidade, né? Vai ter um pouquinho mais de liberdade, até porque agora ele não vai ser o principal cara do elenco, vai ganhar uma grana maior, vai poder se divertir um pouco mais. Então, questão de carreira é muito bom, né? Vai para uma das melhores equipes do Brasil, é valorizado, né, pela questão salarial e mesmo com a contratação do Marinho, ainda se fala muito do interesse do Everton Cebolinha, né? O interesse do Flamengo pelo Everton Cebolinha. Eu, em alguns podcasts, tratei isso como um cenário absolutamente improvável, né? Impossível. Improvável não, impossível, né? Até achei que nem quis comentar num primeiro momento que eu achava que era ridículo, né? Mas ao que parece, os dirigentes rubro-negros vão para a Europa e vão tentar fazer uma ofensiva aí para contratar o Everton Cebolinha. O grande problema é complicado, é os entraves, né?
porque comprá-lo não é uma opção, né? Comprar o Everton é muito caro. O relacionamento entre Flamengo e Benfica não é muito bom, mas quando o assunto é grana, as mágoas são esquecidas. Então, eu não sei muitos detalhes da negociação, eu sei que o Benfica pede um. Se for contrato de empréstimo, o Benfica quer que seja adicionada obrigatoriamente uma cláusula de compra, se eu não me engano, é isso, pelo que eu pude apurar. E o Flamengo vai tentar negociar, né? Valores um pouco mais baixos, vai tentar ver o que é possível. Né? Pro Benfica, que é um clube empresa, não vai endurecer tanto, né? Lógico que vai dificultar em uma parte ou outra, até por uma questão de, de honra, né? Porque tudo que aconteceu com o Jorge Jesus, aquilo pegou muito mal. Então eles vão, de certa forma, endurecer um pouco. Mas se vier uma oportunidade, eles vão vender. É de interesse do clube. O Everton Cebolinha está em baixa, né? Apesar de ter feito gol na última partida. E ele não está num bom momento. Então, para o clube, se financeiramente for interessante, eles vão acabar emprestando com opção de compra, né? Então, se antes eu achava ridículo, impossível, agora já não acho mais, né? Porque o Flamengo continua fazendo grana e o último grande negócio foi a venda do Michael. Então, o Flamengo é um time muito forte e quer se tornar ainda mais forte. Né? Tá contratando para isso. É impressionante, né? O poder financeiro do Flamengo, né? Como vem se apresentando para o mercado, porque nada a contratação do Paulo Souza, né? Vem só o Paulo Souza, vem toda a comissão técnica. É muita grana que foi investida também, né? É como se tivesse comprado um jogador caro. Então, o Flamengo é muito forte, segue muito forte, né? Renovou com a Arrascaeta também. Então, dinheiro não falta. E a negociação com o Cebolinha agora que vendeu até o Michael, eu acho muito possível, né? Acho que vai ser muito difícil. Acho que o Benfica vai endurecer em vários pontos, mas já não acho mais impossível. Até porque o Flamengo indo para lá já é já torna a negociação um pouco mais pessoal. Então normalmente as coisas se apaziguam um pouco mais quando é no olho no olho. Então acho que é complicado, impossível não, né? Até porque o Flamengo tem grana para isso e óbvio que não vai fazer nenhum tipo de loucura, mas tem grana, né? Tem grana para tentar negociar aí que seja um empréstimo com opção de compra e valores, obviamente, tem que ser negociados, parcelar, enfim, tudo. Agora está nas mãos dos dirigentes, né? Agora está nas mãos dos cartolas. Então o Marinho, fora do Santos, já não tinha sido inscrito no Campeonato Paulista, né? E se dizia que era por causa do jogador estar se recuperando de Covid e tudo mais. Aí apareceu esse boato do Flamengo e aí não ficou muito claro, mas ficou muito sugestivo de que a inscrição do Marinho não aconteceu porque ele tinha interesse em sair do clube. E pro Santos foi bom também, né? Ganhou uma grana, o Marinho abriu mão de uma grana que tinha para receber. Pro Santos foi ok também. Perde um grande jogador? Perde. Né? Mas, de certa forma, conseguiu fazer uma grana e não vai precisar pagar uma parte aí de uma dívida que tem com o jogador. Então, pro Santos foi importante. Agora perde uma grande peça. Né? O Ricardo Goulart também não está inscrito ainda, por questões burocráticas. Então o Santos segue assim, né? Segue nessa dificuldade. A gente viu a dificuldade do Santos na primeira partida do Campeonato Paulista, sem o Fábio Carille, né? Se recuperando de Covid também. A vida do Santos não está fácil nesse início de Campeonato Paulista, mas vai ter que conviver com isso, com as adversidades. E nas adversidades a gente sabe que o Santos, em várias ocasiões, já mostrou que é capaz de se superar. Agora, dá para contar sempre com isso? Até quando isso vai durar, né? É isso que a gente se preocupa como fã do esporte, né? Até quando isso vai durar? Até quando vai contar com isso? Né? É a mesma coisa do São Paulo. Óbvio, mesma coisa do São Paulo não. O Santos pelo menos entende os seus problemas. E tenta de uma forma ou outra melhorar, né? Tenta buscar o caminho do progresso, que vai ser longo, que vai ser uma jornada difícil, isso sem dúvida nenhuma. Mas eu digo assim, no sentido de que parece o São Paulo no sentido de que as coisas vão dar tudo certo, as coisas sempre dão certo no final. Para as duas equipes, em geral, eles costumam dar certo. Né? Vive um mau momento e escapa do rebaixamento.
vive um mau momento. Mas até quando vai contar com isso, né? É isso que a gente se pergunta. Não dá para ficar contando com isso para sempre, né? Então, claro, a questão financeira não dá para o Santos se equiparar aos clubes da capital. Até porque o Santos não está na capital, né? A capital é onde tem mais torcedor, a capital onde é o centro financeiro de São Paulo. Então, você vai fazer qualquer tipo de negociação. Muitas empresas abrem escritório em São Paulo justamente para estar mais perto dos grandes empresários, das grandes empresas. E o Santos está distante, né? O Santos está no litoral. O torcedor, muitas vezes o Santos jogava no Pacaembu, que é na capital, porque conseguia mais grana com o torcedor, entendeu? Então o Santos era mais forte na Vila, né? Na época do Cuca isso aconteceu, e o Cuca reclamou, o jogo tem que ser na Vila. Mas o Pacaembu vinha mais gente e ganhava mais dinheiro, entendeu? Era questão de receita. Então existe esse problema, né, do Santos. Claro que não é o único problema, né? Mau investimento ao longo dos últimos anos. A principal delas aí, se a gente para pensar, o Damião, por exemplo. A contratação do Damião foi uma das contratações mais caras cara, se não do futebol brasileiro, e não rendeu, né? E deve estar respingando coisa dessa dívida até hoje, né? Não diretamente ao Leandro Damião, pode ter sido abrir mão de pagar alguma coisa para pagar o Damião. Então, eu sinceramente eu não sei, mas a gente sabe a situação não tá fácil, né? Muitas trocas de treinador, e aí tem que ficar pagando rescisão de treinador. O Santos está pagando dívida com vários treinadores, né? Então, tá tentando se ajeitar. O Santos entende o seu problema. Eu acho que nesse ponto o Santos e o São Paulo se diferem, porque o São Paulo parece que não entendeu ainda o buraco que tá, né? Continua contratando jogadores caros. O Nicão, para mim, um grande reforço, sim. Mas pelos valores que foi a negociação, e achar que passou um chapéu no Internacional, desculpa, assim, parece que eles ainda não entenderam o buraco em que eles se encontram. Pelo menos é a mensagem, a imagem que eles passam pra gente. O Santos não. O Santos não faz nenhuma loucura de contratação. Precisa contratar, faz contratações pontuais, mas não faz nenhuma loucura, né? Não comete. Então o Santos pelo menos entendeu o seu problema. E está tentando de alguma forma arrumar as coisas, colocar os clubes nos eixos, né? Colocar o clube nos eixos. Que vai arrumar, se vai arrumar ou não, vai levar tempo, né? Isso leva tempo. Isso aconteceu com o Palmeiras, com o Flamengo, isso leva tempo. Não é do dia para, não é de uma temporada para outra. É a questão de 2, 3 temporadas pelo menos, né? Eu pego o Palmeiras como exemplo, que é mais próximo do Santos. É só pegar, o Santos salvou o Palmeiras de um rebaixamento, de um terceiro rebaixamento. Foi graças ao Santos. Então, a recuperação ela é lenta, ela é gradual, mas é preciso assumir que tem problemas e é preciso ter uma gestão consciente. O Santos, pelo menos, parece que entendeu isso. O São Paulo ainda não. E é isso que preocupa nessas duas grandes equipes, né? E era falar de mercado, eu acabei me delongando, né? Mas por hora é isso, né? De mercado o que a gente tem para hoje é isso. Falar um pouco da estreia de algumas equipes nos estaduais. Quero começar justamente por São Paulo. Já estava falando de São Paulo. São Paulo perdeu do Guarani 2-1, jogo no Brinco de Ouro, na casa do Guarani. Há muito tempo o Guarani não vencia o São Paulo, hein? Há muito tempo, quebrou um tabu aí, um jejum de 22 anos, cara, sem vencer o São Paulo. Então, 2 golaços, diga-se de passagem. O São Paulo tentou uma reação, deu um susto ali. No final do jogo, teve chance de empatar, de buscar o empate, mas não conseguiu. O Guarani acho que mereceu a vitória de uma forma geral. E o São Paulo tem muito a melhorar ainda. O Rogério Ceni, ele declaradamente cobrou reforços. Antes dessa partida, algumas declarações fortes em relação à questão Pablo, né, falando que o gatilho está em quem assinou o contrato, não é questão do treinador, não é questão do jogador. Enfim, tá sendo sincerão, legal, mas agora ele tem que começar a mostrar o trabalho dentro de campo também. Não adianta só ele criticar e não ver o resultado dentro de campo. Não adianta ele falar, os reforços que eu pedi não veio um monte de reforço. E esses reforços estrearam, e o único que talvez que a gente pode dizer que se destacou foi o Patrick, né? O Nicão, por exemplo, foi discreto. O Rafinha foi discreto. Então, esse início, todo respeito, obviamente, né, à equipe do Guarani, é um início
que costuma ser mais lento mesmo. O início do Palmeiras é muito atípico. A gente tem que ser honesto. Se pegar o histórico, os últimos anos, o Palmeiras não inicia dessa forma um Campeonato Paulista, dessa forma avassaladora. É que o Palmeiras está focado no Mundial, começou um pouco antes, se preparou, o pessoal, os jogadores estão encarando com muita seriedade todos os jogos, inclusive com reclamação do próprio Abel Ferreira, que eu vou falar de Palmeiras ainda. E só falar de São Paulo era para começar falando de Palmeiras, mas como eu já estava falando de São Paulo, vamos falar de São Paulo agora. E, e em geral se começa um pouco mais lento mesmo. Então, acho que não é motivo de crítica, de desespero nem nada. A única coisa que a gente traz aqui é que o Rogério Ceni não perde uma oportunidade de criticar, de criticar não, mas cara, de falar a verdade, né? Vamos ser sinceros, ele tá falando a verdade. Mas ele tem que saber que, às vezes, você ser um pouco mais comedido, se é que a gente pode usar esse termo, em alguns momentos é melhor, né? É melhor, porque ele ele fala as verdades, ele faz as cobranças, as peças de reposição não vieram, né? E ele foi bem claro, né? Falou do interesse no Soteldo, interesse do Douglas Costa, negócios que não aconteceram. Ele não tem esse cara, esse ponta habilidoso que ele queria, ele ainda não tem. E ele deixou isso muito claro. E então ele demonstra insatisfação, mas o time foi reforçado, né? O time foi reforçado. Então o que se espera é um resultado um pouco melhor. E é que eu falo, ele vai em coletiva, fala as verdades que ele quer, mas ele pode acabar ouvindo o que ele não quer também da gestão São Paulina. Então, acho que agora vai entrar um papel importante do Muricy de mediar isso aí, porque eu não sei até quando, né, a gestão São Paulina vai ouvir tudo isso calado, né? Eu não sei até quando. Os caras, a gente sabe que tem muita vaidade, até porque quis mudar o estatuto, né, recentemente. Então é um pessoal vaidoso. Tá ouvindo calado, mas uma hora eles vão abrir a boca. Quando abrir a boca, aí é o prato perfeito, né, para uma instabilidade e uma sinalização de que o relacionamento não tá legal e o time, obviamente, não vai render, né? Se o comando técnico do futebol não tá se dando bem com a gestão do clube, em geral não vai bem. O Santos deu certo, né? O Santos, período do São Paulo, o São Paulo ele deixava claro os problemas de relacionamento. O Cuca também deixava, quando o Cuca treinou o Santos, também deixava claro os problemas do Santos, né? Não escondia nada. E existia claramente um problema entre o comando técnico e a gestão, né? Mas o Santos, é o que eu falei, sempre nadou contra a maré, né? São Paulo ele foi vice do Brasileirão e o Cuca levou o time até a final de Libertadores. Mas em geral, quando existem esses problemas, o rendimento da equipe costuma cair, né? E o São Paulo já não está jogando bem. O São Paulo não é uma equipe como o Santos, que apesar das limitações, está chegando em final de campeonato, está sendo vice de Brasileirão. Não é, o São Paulo está diferente. O cenário do São Paulo é outro. Por isso que a gente se preocupa em relação a isso. O Rogério Ceni, acho que agora é a hora dele. Ele tem os problemas. E ele tem que falar dos problemas. Ele tem que ser honesto. Mas agora é a hora de trabalhar, né? Trabalhar com as peças que tem, são essas que tem no momento, e buscar resultado. E se o resultado não vier, aí sim, cara, tava esperando o quê? Se eu pedir reforço e não veio, é isso que vai ter, né? Aí ele fala de novo, mas agora tem que trabalhar com o que tem. Repito, muito cedo para falar alguma coisa? Muito cedo. É muito, muito cedo. Mas se esperava mais, né? Eu acho que o torcedor São Paulino se decepcionou com essa estreia, né? Não só o torcedor São Paulino, mas eu imagino que a alta cúpula São Paulina deve estar bem frustrada com esse início de campeonato paulista, né? Do São Paulo. O próprio Rogério Ceni deve estar. Então, alguns jogadores ainda fora de forma, alguns desentrosados, né? Eu falei, o Patrick pelo menos cumpriu a sua missão, né? É um cara raçudo, um cara que entrega, e talvez essa questão da ausência de liderança, que tanto se falava, né, no ano passado, talvez comece a ser personalizada na imagem do Patrick, né?
E mostra que o Patrick tem que ser um cara que tem que atuar mais, tem que estar mais presente, porque não começou como titular, né? E de repente vai ser um cara que vai ganhar titularidade, né? Para puxar mais, para empurrar mais a equipe, para motivar mais a equipe. Então, algumas peças ainda ficaram devendo, né? Falei, repito, o Rafinha é um reforço de peso que a torcida se empolgou muito. O Nicão, que foi a maior contratação dessa janela do São Paulo, o Alisson também, todos esses um pouco abaixo ainda. Então acho que muito vai passar aí pelo, talvez, né? Talvez pela imagem do Patrick, o cara que vai ser raçudo, o cara que vai dividir todas as bolas. Os companheiros vão ver isso e vão naturalmente começar a entregar mais, né? Pelo menos assim a gente espera. Então talvez o Patrick pode ser essa liderança, se não for técnica, essa questão da garra, do coração, porque esse é um cara que a gente sabe que não gosta de perder. Ele vai atrás, ele divide as bolas, ele entrega, ele não gosta de voltar para casa com uma derrota nas costas. Ele não gosta. Então, e era esse tipo de jogador que o Muricy e o Rogério Ceni tanto pediam. E ele chegou. Então tem que usar. Tem que começar a usar mais isso. Outra estreia que foi decepcionante, já que eu não falei de Palmeiras ainda, eu vou deixar para falar no final novamente, né? Outra estreia que foi decepcionante foi a do Fluminense, né? O Fluminense recheado de reforços, hein? O Fluminense que colocou em campo William Bigode, Natan, Cano, Felipe Melo, e o gol do Bangu, foi 1-0 a partida, né? 1-0 Bangu. O gol do Bangu saiu num erro do Felipe Melo, né? Então uma falha do Felipe Melo. O Bangu se aproveitou do erro de passe e o Baggio fez o gol, né? Saiu com a vitória. Um time ainda muito desentrosado, muito sem ritmo. É a mesma coisa que eu falei do São Paulo, né? É muito cedo para falar alguma coisa. Muito cedo. É extremamente prematuro a gente falar qualquer coisa. Mas assim como eu falei do São Paulo, o que o torcedor esperava, até pelas contratações que aconteceram e por esses jogadores estarem em campo, era uma vitória, nem que seja uma vitória xoxa de 1-0, era isso que o torcedor esperava. Era isso que o torcedor esperava. Agora isso não aconteceu e por isso que eu falei, é um pouco frustrante, né? Porque você agitou o mercado com grandes contratações, com grandes nomes, esses caras vieram e o resultado não aconteceu, né? Repito, muito cedo para falar qualquer coisa, é muito cedo. É extremamente prematuro falar qualquer coisa, porque os caras ainda estão fora de ritmo, né? Eles estão claramente desentrosados, né? Claramente desentrosados. Eles jogavam de formas diferentes dos clubes dos quais eles atuavam e não, ainda tem muito o que melhorar, né? Questão de entrosamento do grupo, né? Que são profissionais, isso é inegável, né? Que são caras que o currículo falar por si só é inegável, que são caras vitoriosos. Se a gente pegar o Felipe Melo, o William, que muita gente criticou o, a, a gestão palmeirense por liberar esses jogadores, né, por não renovar com esses jogadores, agora começa a se pagar, né? Agora a gente começa a entender algumas coisas. E não estou dizendo que faltava vontade nem nada disso, mas é a questão da ideia dessa nova gestão de ter jogadores mais jovens, de ter jogadores, se for para investir muita grana, porque esses dois jogadores são muito caros, ter jogadores mais jovens que possam ser negociados. Agora a gente vê que talvez esse princípio da gestão da Leila, presidente do Palmeiras, está se pagando, né? Está se pagando. Então a gente começa a ver algumas coisas que antes muita gente criticou. E eu não critiquei, eu acho que é uma postura, é uma ideia diferente. O William já não vinha atuando muito, Felipe Melo também, apesar de um líder. E para mim, pelo menos na minha visão, a liderança do Felipe Melo era mais maléfica do que benéfica para o Palmeiras. Apesar de ser um cara extremamente identificado com a torcida, todas as entrevistas que ele foi dando depois, participação em podcast e tudo mais, falando mal de treinador, falando mal de alguns jogadores, falando mal da presidente, mal diretamente não, né? Mas falou que a Leila não ganhou merda nenhuma, essa foi a palavra, né? E a Leila ganhou, né? Ela ganhou como patrocinadora, mas ela ganhou. Então, falou os melhores técnicos, ele nem citou o Abel Ferreira, né? O cara bicampeão da América, ele nem citou o Abel Ferreira.
Então, tirou um sarro do Daverson, né? Então, por todas essas coisas, ficou claro que era um cara que, apesar da liderança, e a liderança de vestiário, né? Que liderança técnica ele já não tem mais, né? Mas, apesar de ser um cara que foi, inclusive, elogiado pelo Abel Ferreira na última coletiva. É um cara que, por tudo que foi acontecendo, eu, pelo menos, já imaginava, já projetava que ele fazia muito mais mal, trazia muito mais malefícios do que benefícios, né? Então vai ser agora a gente vai ver, né, de fato, o quanto ele vai ajudar o Fluminense ou não. Porque ele teve essa falha. é, a gente espera que ele tenha uma liderança técnica, pelo menos ali como volante, e que ele tenha uma liderança também como capitão, né, de empurrar a equipe, de motivar a equipe, de cobrar a equipe, porque iniciar um torneio com uma derrota não é demérito nenhum, né? Mas pelo que o torcedor estava esperando, e esse é o ponto, pelo que o torcedor estava esperando, foi uma decepção, né? Decepção não, mas foi frustrante, né? Foi frustrante. Agora que se reforçou, que os nomes são consagrados, isso de fato é. E eu acho que vai precisar de tempo para dar liga, né? Talvez não seja nem na próxima partida, vai precisar de mais umas 2 semanas para dar uma liga nesse elenco. Os caras começarem de fato a entrosar bem e encaixar o jogo. Pelo menos mais umas 2 semanas, né? Porque treino é treino e jogo é jogo, né? E à medida que você vai jogando, você vai se ambientando, você vai pegando no tranco e as coisas vão começando a acontecer, né? Então, que tem uma grande equipe, um grande treinador, sem dúvida nenhuma. Mas que foi, de certa forma, um início meio frustrante, isso foi, né? Isso foi. E agora falar de Palmeiras, que eu ia falar primeiro do Palmeiras, acabei pulando. Duas coisas que eu queria falar, né? Uma coisa é essa coisa do Felipe Melo, que eu tava assistindo os Donos da Bola recentemente, e o Neto falou, né? Você vê como o time do Palmeiras está jogando, como os caras estão leve, como os caras estão sem peso. Aí a gente vê que a saída do Felipe Melo tá fazendo melhor, tá fazendo bem. Porque apesar dele ser um líder, ele cobrar, essa cobrança virava obrigação, né? E os jogadores jogavam com aquele peso nas costas, né? Não só de dar o retorno para a torcida, para o treinador, mas para dar o retorno para o Felipe Melo também. E de fato, né? Foi uma coisa que eu ouvi e fez sentido. Foi uma coisa que o Neto falou e para mim fez muito sentido, né? Não só. E eu associo isso, mais uma vez, a tudo aquilo que ele falou depois que ele saiu do Palmeiras, né? Então eu acho que de fato, ele era um jogador, ele é um cara muito temperamental. Eu pessoalmente gosto muito dele. Que quando ele dá entrevista, ele fala mesmo o que ele pensa, e eu acho que o futebol precisa disso. Jogador com personalidade, que não tem vergonha de falar a verdade. Mas pro grupo, por tudo que ele falou, e vendo o Palmeiras agora e ouvindo o Neto falando, eu acho que realmente ele já não estava fazendo bem. Eu já tinha chegado a essa conclusão ouvindo o que ele já estava falando. E agora vendo o Palmeiras jogando dessa maneira e ouvindo o Neto, realmente faz tudo começa a fazer um certo sentido, pelo menos para mim. Se é a verdade ou não, aí só quem tá lá dentro vai poder dizer. É que os caras não vão dizer agora, obviamente, para não causar nenhum desconforto. Mas daqui a alguns anos a gente vai saber se isso é isso ou não que de fato aconteceu. Mas realmente parece que é isso, né? Realmente parece que é isso. É isso que vem acontecendo. Por isso que o Palmeiras não renovou o contrato com o atleta, né? Fora essa questão, a questão da idade também, que é um atleta que não é barato. Ele é um atleta caro, já com uma idade avançada, assim como o Jesus, assim como o William Bigode. Pela essa estreia do Fluminense, parece que essa ideia, esse conceito de gestão do Palmeiras é realmente uma ideia positiva, né? É uma ideia, não digo que é a verdade absoluta de forma alguma, mas é uma ideia que parece que vem se pagando, né? Porque se tem jogadores mais jovens, olha como o Palmeiras está estreando, né? Não estou falando que o jogador mais velho não tem capacidade, porque o Corinthians estreou com alta intensidade, né? Existe muita cobrança, obviamente, e eu falo de novo do Donos da Bola, né? O Neto cobrou muito em relação ao Corinthians, mas eu acho que foi uma grande estreia do Corinthians. Eu, pessoalmente, acho que o Corinthians foi muito bem. A bola não entrou, de fato. O Silvinho cometeu os seus erros, cometeu, né? E citaram também uma coisa que eu acho muito interessante, né? O Corinthians e o Palmeiras,
São duas equipes que precisam do centroavante camisa 9, né? O cara de área. Mas o Abel muda o seu esquema para que o time não fique refém disso. E o Silvinho não, né? Foi uma coisa que eles citaram, né? Se eu não me engano, foi o Souza que falou. E é verdade. E é verdade. O Silvinho é refém desse jogador. O time fica lançando bola na área. E o que aconteceu? O Paulinho vendo isso, ele foi pra área. Ele foi atuar como centroavante. Mas ele não é um centroavante. Né? Apesar de ter tido boas oportunidades, o Paulinho é um elemento surpresa. Por isso que ele faz muitos gols, né? Ele é um cara que aparece. Se ele ficar na área, ele vai ser marcado. Ele não vai fazer nada. Por isso que ele sempre teve essa importância. Como ele não é um cara de área, ele chegava livre. Né? E por isso que sempre se fala, o Paulinho é um elemento surpresa. Por causa disso, ele tem uma leitura do jogo que ele consegue chegar na área sem marcação nenhuma e marcar gols. Né? Essa é a importância do Paulinho. E se o Silvinho continuar insistindo em colocar sempre alguém ali, não vai dar certo. Né? Ele tem um dos caras mais habilidosos é, do futebol hoje. Tá? É, assim, um dos mais, não estou falando que é o mais, nem os 10 mais, um dos mais, que é o William. E o William é extremamente mal aproveitado. Né? Ele é extremamente mal aproveitado. Então, se o Corinthians, se o Silvinho soubesse mudar o esquema tático, adaptar o esquema tático como faz o Abel Ferreira, o Corinthians teria estreado com vitória. Né? E isso é uma verdade. Então, eu acho que o Corinthians estreou bem. Eu acho que é pro torcedor corintiano se empolgar. Mas o Silvinho, ele é refém de um esquema tático que ele não muda e ele deixa seus jogadores meio refém disso. A grande diferença é que o time do Corinthians corre demais. Os jogadores do Corinthians deixam tudo dentro de campo. É impressionante. Sim, é impressionante. É uma vontade, é uma entrega, é uma paixão que a gente olha e a gente fica, é de se admirar. Né? Mas o treinador, infelizmente, deixa a desejar no aspecto tático. Porque insiste numa ideia que, cara, se você não tem, muda, velho. Não custa nada, não dói pra ninguém. Né? Até porque se não mudar, vai ficar muito fácil dos adversários entender o esquema tático do Silvinho e o Silvinho vai ser engolido ao longo dos torneios. Vai ser engolido. Se essa ideia de ter um centroavante na área, se ele consegue um centroavante e ele. Vamos supor que veio o Cavani de fato. O Corinthians consegue contratar o Cavani e o Silvinho começa a jogar com o cara de área. Sempre, todos os jogos jogando da mesma maneira. Vai começar bem, vai começar voando, até porque o Cavani é um cara fora de série, um cara que tem presença diária, mas depois de um tempo vai ficar muito óbvio. Vai ficar extremamente óbvio a forma como o Corinthians joga e os adversários vão se adaptar a isso. E aí depois um eventual segundo turno, o Corinthians vai perder rendimento. Por quê? Porque não muda. Ele não consegue mudar. O Palmeiras nesse último jogo contra a Ponte Preta mudou o esquema tático ao longo do jogo várias vezes. Né? Os jogadores mudavam de posição. Então, tanto que tem o Palmeiras joga às vezes com 3 zagueiros e às vezes com uma linha de 4, 2 zagueiros e 2 laterais. O Palmeiras agora tem essa flexibilidade. O Palmeiras tem variações táticas. Né? E o time continua intenso e forte nessas várias variações. Né? E uma coisa interessante que o Abel falou, e eu concordo também com ele. Ele deixou aí uma insatisfação, que ele falou assim, ó, o Palmeiras definiu o jogo no primeiro tempo, né, 3-0. E ele falou, aqui no futebol brasileiro existe uma cultura de quando você tá ganhando, no segundo tempo você gerencia, né, para se poupar para a próxima partida. Mas a gente não tá no momento de se poupar. A gente tá no momento de preparação, tem que deixar tudo dentro de campo. E eu concordo com o Abel Ferreira. Né? E não só por causa do Mundial, mas para qualquer competição. Para qualquer coisa que o Palmeiras for fazer. O Palmeiras não pode se contentar com 3-0. É só pegar uma história recente. Né? Palmeiras e River. O Palmeiras fez 3 gols em cima do River fora de casa. No jogo da volta quase tomou. A sorte do Palmeiras é que a arbitragem viu umas irregularidades ali que ninguém viu na bola correndo normal. Que de fato existiram, mas pô, a arbitragem foi caçar os lances, cara. E deu sorte que a arbitragem foi caçar os lances, porque senão tinha sido eliminado. Né? Então o Palmeiras já sentiu isso na pele. Se você tem a chance, né, de machucar o adversário, não tem. Cara, você respeita a bola jogando futebol. Então se você fez 3-0, o adversário tá dando espaço, você faz 4, 5, 6. Não interessa, não tem que diminuir.
Ainda mais agora no momento de preparação, né? Que você está se preparando para o Mundial, é hora de deixar tudo dentro de campo, até no segundo tempo. Porque o Abel Ferreira precisa continuar testando essas variações táticas, né? Você vai pegar uns times enjoados pela frente no Mundial. Ou o Al-Ahly, que tem um monte de jogador na Copa Africana das Nações, jogando pelo Egito. Ou o Monterrey, que tem um monte de jogador na seleção mexicana. E você não pode se dar o luxo, né, de diminuir o ritmo. Ou você joga 100%, ou você vai voltar para casa, né? Então eu acho acho que é muito válido isso que o Abel falou e tem que ter uma conversa séria com o elenco, né? Porque por mais que esteja ganhando bem, a questão não se trata de campeonato paulista, se trata do Mundial. Então se esses jogos do Paulista servem como preparação para o Mundial, tem que deixar tudo dentro de campo. Né? Tem que deixar tudo dentro de campo. Os 90 minutos, não só no primeiro tempo. Então, pô, gostei muito do primeiro tempo, mas não tanto do segundo. E de fato, né? O Palmeiras teve a chance de ampliar, mas o segundo tempo pouco criou também. Porque se acomodou, né? Se começou a gerenciar o resultado e, e ficou por isso mesmo. Então dava para fazer mais? Talvez desse. Se mantivesse a mesma intensidade, a mesma proposta, talvez conseguisse ampliar o placar. Então é aquilo que eu falei, não se trata de um paulista, não se trata de vencer no paulista. É uma preparação para o Mundial. Né? Então é preciso vencer. É preciso não só vencer, mas é preciso colocar tudo dentro de campo. Porque o cara precisa testar. Né? Eu tenho certeza que nessas duas primeiras partidas do Campeonato Paulista, o elenco do Palmeiras já treinou algumas jogadas para enfrentar ou Al-Ahly, ou Monterrey, ou Chelsea. Eu tenho certeza que ele já está treinando. Então, se está treinando jogadas para enfrentar futuros adversários, tem que levar a sério. Né? Tem que treinar isso os 90 minutos. Pô, mas estou cansado. Se está cansado, pede para sair, cara. Deixa quem tá com gás entrar. Porque vai precisar rodar o elenco também, né? Vai precisar de... Tem tantas opções táticas que precisa colocar os jogadores dentro de campo. Então, eu acho que foi muito bem nessa coletiva o Abel Ferreira. A única coisa que eu não gostei e fiquei preocupado é que ele falou que muitos desses jogadores da Copinha ainda não vão ter espaço. E é natural, porque ele tem um elenco já formado. E aí ele falou de vender um jogador para criar um CT novo, né? Calma aí, Abel Ferreira. Deixa a garotada subir profissional, deixa eles se identificarem com o Palmeiras. Vender os caras agora, né? Calma. Eu acho que o Palmeiras, se não tiver espaço no time principal, empresta para outras equipes, deixa a molecada ganhar rodagem, experiência e deixa os caras jogar no profissional do Palmeiras, né? Deixa eles tentarem, pelo menos, né? Deixa dar um espaço, porque o que são habilidosos são. Mas é óbvio, é muito jogador promissor? É muito. Vai ser difícil aproveitar todos? Vai. Vai ser muito difícil aproveitar todos. Os que der, eles vão aproveitar. E o que não der, empresta, né? Não precisa vender nesse momento. Eu sei que é importante de construir um CT novo. Legal, mas calma. Né? São uma garotada que vale muito e tem um potencial de valorizar ainda mais. Né? Se souber trabalhar. Aí a gestão da base vai ter que trabalhar muito bem nessa transição, né, que seja profissional do Palmeiras, que seja por empréstimo para outra equipe, mas vai ter que trabalhar, né, com muito cuidado. E para encerrar, falar de Yuri Alberto, né? Falei de mercado, saí do mercado, agora volto para o mercado, falar de Yuri Alberto, né? O Internacional agora é oficial. O Internacional já anunciou que o atleta foi vendido 20 milhões, né? Cara, que grana, hein? Que grana que o Internacional fez com o Yuri Alberto. Por isso que eu tinha falado já no podcast anterior. Era uma grana muito boa. Pô, tem só 20 anos, tem um potencial gigante. Dá pra crescer. Mas essa grana não dá pra recusar. Assim. Falei, o Yuri Alberto, ele é um cara muito promissor. Ele é. Eu não tenho certeza. Eu não tenho dúvida disso. E eu não tenho dúvida que ele pode, de repente, chegar numa seleção brasileira. Eu não tenho dúvida. Agora, assim, ele não se equipara, por exemplo, em termos de promessa, tá? De termos de promessa, ele joga mais, porque ele tá no profissional. Mas em termos de promessa, ele não é uma promessa tão potencial como alguns atletas do Palmeiras que jogaram nessa copinha, não é. Então, existe esse medo, né? Dele ser uma promessa, mas não vingar.
E aí é um balanço delicado, porque assim, ele pode valorizar muito, pode, mas ele pode também não valorizar, ele pode desvalorizar. Talvez seja a grande oportunidade internacional, pelo que o Zenit estava disposto a pagar. Assim, o cara já tem 20 anos. Ele, óbvio que ele era uma promessa quando estava no Santos, né? Mas até hoje, assim, ele é um cara muito bom. E eu falei, eu acho que ele tem potencial para chegar numa seleção brasileira, eu acho, de verdade. Mas ele ainda não entregou aquilo, alguma coisa que a gente olha e fala, cara, que esse maluco vai estourar. Ele não chegou nesse nível. Então por isso que a gente fala, com 20 anos ele não chegou nesse nível ainda. Qual que é a probabilidade? É ele estourar de um ano para o outro ou ele começar a manter estabilidade? Entendeu? E aí se ficar instável, desvaloriza, né? Acaba desvalorizando. Por isso que era um negócio delicado e eu entendi a posição do Internacional, claro, mas era uma grana muito boa para ser desprezada, né? Era uma grana muito boa. 20 milhões de euros, cara. É muito dinheiro. É muito dinheiro. 120 e poucos milhões de reais, cara. Assim, é muita grana. O Internacional vai ter grana para se reforçar, pagar dívida, se reforçar, enfim, que a administração do clube prefira, mas é uma grana muito boa para deixar passar, né? E vai ser bom pro Inter de uma certa forma, porque o atleta vai para a Rússia, né? Fazer exame, assinar contrato, volta pro Brasil e fica até o meio do ano. Então pro Inter é até bom, né? É até bom, vai poder utilizar o jogador um pouco mais. O grande problema é que assim, às vezes o jogador vai ficar com a cabeça lá, né? E aí não vai render aquilo que se espera. Então eu espero que o jogador tenha a cabeça no lugar para que ele continue jogando num ritmo alto, para que ele continue é, 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 melhorando a sua forma física e técnica, principalmente, né? Para de fato. Aí entra em dois problemas, né? Porque ele pode ficar com fazer corpo mole, porque já sabe que vai estar fora no meio do ano, ou ele pode estourar de vez, né? E aí o Internacional chegou à conclusão de que fez um baita do mau negócio, né? Então tem esses dois caminhos, mas espero eu que o atleta ele siga em alto nível, né? Fez gol aí na estreia do Internacional no Campeonato Gaúcho. Aliás, vou falar rapidamente, né, da estreia tanto do Internacional quanto do Grêmio. Aliás, uma boa estreia. E eu torço de verdade para que o Yuri Alberto, nesse tempo que ele se manter no futebol brasileiro internacional, que ele deixe, cara, que ele faça o máximo, que ele aproveite o máximo. Né? Ah, putz, o Inter vai ficar. Perdi dinheiro. Faz parte, né? Faz parte da vida. Ele agora ele tem que curtir. E eu espero que o fato dele saber que já está contratado por um grande clube europeu, valendo muita grana, que ele jogue ainda mais solto, né? Ele é um cara que ele tem habilidade, ele tem personalidade, ele sabe jogar dentro da área. Não à toa o Palmeiras tem interesse nele, teve interesse no jogador. Então é um cara muito promissor. Eu espero que agora ele jogue muito mais solto, né? E consiga se valorizar ainda mais, né? Porque quem ganha com isso é ele, né? Quem ganha com isso é ele. É muito importante. Falar agora rapidamente das estreias, né? O Internacional estreou aí 2-1 para cima do Juventude, confronto de Série A, e sofreu, hein? O que o goleiro do Internacional defendeu não é brincadeira, cara. Não é brincadeira mesmo. É impressionante as defesas que fez, né, o goleiro Daniel do Internacional. É impressionante. O Juventude teve aí pelo menos umas 5 chances claras de gol e o cara fechou o gol. O cara fechou o gol. Então saiu com um bom resultado, um resultado bastante expressivo pela forma como o jogo foi desenhado, né? É aquilo que a gente fala do Corinthians, né? Não adianta jogar bem se não faz gol. Não adianta o Juventude ter criado um monte de chances se não vencer o jogo. Perdeu ponto, né? Perdeu ponto. Eu falo do Corinthians, o torcedor pode se empolgar? Pode, porque o que a gente viu da entrega dos jogadores é impressionante. Agora precisa começar a ganhar, né? E o Internacional teve um início muito bem, início do Cacique Medina, falei, teve gol do Yuri Alberto, comemorou ali a lá Cacique Medina, né? Fazendo um tiro de arco e flecha, né? Que era o que o comandante costumava fazer, o treinador costumava fazer. E um bom resultado, pela forma como o jogo vinha se desenhando, né?
O Juventude vindo para cima, agredindo, teve várias chances e o goleirão do Inter fechou o gol, cara. Fechou o gol, grande atuação. Se não fosse o goleirão, talvez fosse o Marcelo Lomba, não sei não, hein? Não sei se, aliás, o Marcelo Lomba fez uma boa partida com o Palmeiras, né? E o Grêmio também estreou bem, né? 2 gols do Elias, venceu o Caxias, né? 2-1. Também estreia importante, né? O Grêmio que está aí num time de transição, né? Que é o nome que estão dando aí. É um time de transição, né? Time que está se ambientando ainda, então boa estreia do Grêmio, acho que é uma estreia para dar moral, né, para um time que sofreu um rebaixamento na temporada passada. Eu acho que é importante fazer um bom gaúcho, né? Um bom campeonato gaúcho para ganhar ritmo, para ganhar sequência, para ganhar principalmente confiança, né? Porque aí o clube joga a Série B com o seu 100% empolgado, confiando nas suas ideias, nas suas propostas, porque o Grêmio, se tem um time que eu olho para a Série B e digo que vai voltar para a Série A, é o Grêmio, é o único. É o único. Os outros, todo respeito, obviamente, né? Porque o Grêmio, o Grêmio tem uma boa administração e não tinha um time para cair para a Série B. Por isso que eu falo, pelo fato de ter uma boa administração, manter as contas em dia, é claro que abriu mão de vários jogadores, porque a receita é muito menor na Série B. Tinha que fazer isso. Então você vê que a diretoria está consciente, né? A gestão sabe dos problemas agora da Série B e continua fazendo uma boa gestão. Continua. O grande problema do Grêmio foi aquilo, né? Que não só a imprensa esportiva, mas eu acho que lá dentro do próprio Grêmio, jogadores, comissão técnica, os diretoria, todo mundo, por mais que o Grêmio começasse o ano muito mal, todo mundo falava, o Grêmio não vai cair. Com esse time o Grêmio não vai cair, não vai cair. E aí assim ficou, né? Assim ficou o primeiro turno praticamente. E eu tô nisso, né? Assim, eu não tiro a minha culpa disso também. Eu falo, cara, o Grêmio não vai ser rebaixado. Não tem a menor condição do Grêmio ser rebaixado com esse time. O Grêmio vai sair dessa situação em algumas rodadas. E eu também fazer. E eu acho que isso aconteceu em geral, né? A imprensa esportiva, apesar de alertar, falar, ó, cuidado, cuidado, mas todo mundo dizia, não, o Grêmio sai, tá difícil, mas vai sair. Os jogadores, eu acho que imaginavam que isso fosse acontecer de uma forma natural, a comissão técnica também, a diretoria também, quando foi ver já era. Então esse foi o grande problema. Foi ficar empurrando, empurrando, empurrando. É que nem aquele aluno de escola de faculdade que deixa para fazer o trabalho de escola na última hora, né? Aí quando vai ver faz um trabalho porcaria, né? E tira uma nota mais ou menos. Ou nem passa, ou nem tira na que precisa, tem que fazer recuperação, né? Então é isso. Foi empurrando, foi deixando, quando foi ver, putz, agora só tem um dia para fazer tudo, né? Aí o Grêmio só teve 2 rodadas para fazer tudo que tinha que fazer em um ano inteiro, né? E aí foi tarde. Então acho que é importante o gaúcho para ganhar sequência, para ganhar ritmo, ganhar confiança, porque, mais uma vez, todo respeito a todas as equipes que vão jogar a Série B. Mas, e eu posso estar enganado também. Essa Série B vai ser muito difícil. Vai ser muito complicado. Mas tem um clube que eu olho e falo, esse clube vai voltar para a Série A, é o Grêmio, né? É o Grêmio. É óbvio que vai ter que mostrar dentro de campo, sem dúvida nenhuma, né? Mas, a princípio, é uma equipe que a gente vai falar, não, o Grêmio vai voltar. Porque é um time estruturado, é um time que não tem problemas na sua gestão. A gestão ela é boa, então paga em dia, tudo mais. Então já tomou algumas decisões em relação ao elenco, mostra legal, né? Mostra que está consciente dos problemas, das limitações. Então eu vejo como um clube que vai voltar, né? Aí quem sobe junto, aí vai ser difícil. Assim, até pro próprio Grêmio vai ser difícil. Eu tô cravando aqui e não é para jogar zica não, porque eu confio mesmo. Mas é aquela coisa, não pode fazer o que fez o ano passado, né? A gente vai voltar para a Série A, tá tranquilo. Perdeu a primeira rodada, a segunda rodada. Se perder as 2 primeiras rodadas, é sinal de alerta total. Na Série B não tem essa de, não, tá no começo. Não tem essa. Ou você começa ganhando, ou você começa ganhando na Série B. Então, acho que essa é uma grande lição, que vai ser não só pro Grêmio, como pra gente também que faz o comentário aqui, que acompanha o futebol. Se o Grêmio já perder a primeira rodada, já é para acender o sinal de alerta. Não tem essa mais de é só a primeira rodada. Não tem essa. A Série B tá muito difícil esse ano. A gente pega o Grêmio, Cruzeiro, que eu acho que o Cruzeiro vai ser difícil. Tá um pouco empolgado aí com
com a gestão do Ronaldo, mas pro Cruzeiro ainda eu acho difícil esse ano. Espero que suba, mas eu acho que vai ser muito difícil. Bahia, né, campeão brasileiro, Chapecoense, que sempre volta para a Série A, e, o Guarani, pô, Guarani também campeão brasileiro, Vasco, né, tem Sport ali também. Então não tá fácil essa Série B. Essa Série B tá extremamente enjoada, hein? Tá extremamente enjoada. Por isso que eu falo, perdeu a primeira rodada, já é para ligar o sinal vermelho. E eu, nesse momento, olhando os clubes que estão lá, o único que eu olho e falo, eu consigo cravar que vai voltar, e obviamente que é só uma projeção, é o Grêmio, né? E assim espero que aconteça, porque se o clube consegue se gerenciar bem, eu acho que não pode ir mal, né? Porque senão fica um legado ruim, né? Uma herança maldita. Pô, os caras administraram muito bem e, e não conseguiram resultado. Então o esquema é o quê? É fazer loucura? É fazer coisa errada para o clube voltar a subir? Eu acho que não é esse o caminho, né? Claro que houveram erros. Para ser rebaixado não é uma coisa que não teve erro nenhum. Falei, talvez o principal erro tenha sido esse. De achar que as coisas iam dar certo e quando foi ver já era tarde. Já era tarde para arrumar. O clube estava desentrosado, o clube estava desinteressado. Aí foi tarde para buscar alguma coisa. Então por isso que eu digo, primeira rodada já é uma rodada decisiva. Todo jogo é uma final. Quando os caras falam isso de Série B, é verdade. Todo jogo é uma final. Então, acabei me estendendo demais. Com isso, eu encerro o podcast de hoje, dessa semana. Quero desejar para todo mundo aí um ótimo final de semana. Um forte abraço e semana que vem a gente está de volta, né? Fica aí o meu convite aberto para vocês. Se quiser que eu falo do seu estadual, do seu clube de coração, comenta aí embaixo, né? Deixa o seu recado. A gente vem no próximo podcast e traz mais discussão para vocês, tá certo? Galera, valeu demais, demais mesmo. Ótimo final de semana, um forte abraço e até semana que vem. Tchau!